Certa vez, Agostinho de Hipona disse a seguinte frase: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus nela escrever o que ele quiser. Como você pode perceber, o tema que nós iremos abordar hoje é sobre fé. Então eu tenho certeza que isso é algo fundamental, algo primordial na caminhada do cristão. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema tão relevante, fica aí, porque depois da vinheta tem muita coisa boa pra gente. Roda a vinheta! Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso canal. Tens um minuto para desfrutarmos da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais sobre esse tão importante livro para a nossa caminhada, pois ela é a nossa regra de fé e prática. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois bem, vivemos em um mundo, eu não sei se você tem observado, que a cada vez mais, a cada ano que se passa, mais as pessoas têm perdido a credibilidade, a fé no Evangelho. Isso se dá por vários motivos, por vários meios, por pessoas e grupos que tentam denegrir, que tentam deturpar o Evangelho de Cristo. Mas, é claro, nós que conhecemos a palavra de Deus, que a lemos, meditamos, sabemos que ela é fundamental para a nossa vida. Por mais que o mundo tente, por mais que grupos tentem, governos tentem, não irão conseguir, pois é uma promessa de Deus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Mas isso não quer dizer que muitos cristãos não tenham perdido a fé. Quando nós não atentamos à palavra de Deus, logo esse mundo e suas ideologias e filosofias tentam nos tirar dos caminhos do Senhor, nos levar para outro caminho, roubar, minar a nossa fé. É por isso que nós precisamos estar atento, buscando ao Senhor sempre para não ser roubado essa fé da minha e da tua vida. É por isso que esse texto tão importante que eu li, de Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus se não tiver fé. É claro que o número de ateus, gnósticos, tem aumentado bastante, mas é em meio a essa turbulência de pessoas se tornando ateias, se tornando descrentes, que nós precisamos buscar ao Senhor cada vez mais. Com essa breve introdução, eu acredito que você já pôde perceber o quanto é importante a fé na caminhada do cristão. O apóstolo Paulo diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então perceba que em toda a caminhada dele, a fé foi fundamental até o último momento da sua vida. Mas para respaldar isso que nós estamos falando, vamos falar um pouquinho da importância da fé na nossa vida. Primeiro ponto que eu destaco para você é que essa fé é a certeza do invisível, como está lá em Romanos, capítulo 11, e o versículo de número 1. O texto bíblico diz que há certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer também que andamos por fé e não por vista. É claro, ter fé naquilo que está vendo, ter fé naquilo que você está palpando, pegando, ter fé naquilo que está nas suas mãos, é fácil, tranquilo. Também falo aqui da fé natural, aquela que eu vou pegar um ônibus e tenho a certeza de que vou chegar a um determinado local, porque aquele ônibus tem um destino e ele vai para aquele local. É claro, tirando aqui as intempéries da caminhada até lá. Não, a fé que nós iremos abordar neste vídeo é uma fé para além disso que eu acabei de falar. É uma fé que está fundamentada no Senhor. Se você não sabe, eu quero aqui destacar para você que a palavra fé vem do grego pistes, que é descansar, é entregar completamente algo ou alguém na mão daquele Deus Todo-Poderoso, aqui nos referindo a Deus, e nele descansar, sabendo que ele é poderoso para cumprir com o que prometeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, a fé é fundamental
E a fé é importante. Ah, mas você não está vendo, você não está observando. Como você pode ter fé? Ah, eu tenho fé porque quando eu leio as Sagradas Escrituras, que contêm verdades absolutas, que nelas, foram inspiradas por Deus, eu preciso descansar nelas, porque eu sei que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Por isso, eu tenho fé, porque quem prometeu não foi o homem, não foi um governante, não foi meus pais, por mais que me amem. Não, eles podem falhar, mas Deus jamais falhará. É por isso que a nossa fé é uma fé invisível, porém real. Entenda isso. Não é porque é invisível que é uma fé ilusória, imaginária, não. É uma fé real, verídica. Esse é o primeiro ponto que eu destaco para você. Corroborando com o que eu acabei de falar, você sabe muito bem que Abraão é considerado o pai da fé. Em Gênesis capítulo 15, o versículo 6 vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado ou creditado como justiça. Você bem lembra que Abraão foi chamado para sair do meio da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ia mostrar a ele, que Deus ia levá-lo e a dar aos seus descendentes. Ora, isso é ter fé. Não estava vendo a terra, não sabia o caminho porque Deus não deu o caminho todo pronto para ele, não disse a ele o que ia acontecer no meio da caminhada, ele apenas creu e foi. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Nós não precisamos entender todo o processo. Nós não precisamos estar por dentro de tudo. O que nós precisamos é saber quem está no controle do chamado. Se foi Cristo, apenas vá, porque Ele vai dando a direção, vai dando o suporte, nos mostrando por onde devemos caminhar. O segundo ponto que eu destaco para você é a fé que move montanhas. Jesus fala isso em Mateus 17, 20. O texto bíblico diz: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. O mais importante nesse texto aqui não é o tamanho da fé. Até porque, se fôssemos medir a nossa fé, meu Deus, o que seríamos de nós? Às vezes, nós somos descrentes demais. Não acreditamos. Às vezes parece que acordamos e Deus não está do nosso lado. Olhamos para tudo que está ao redor, menos para o nosso autor e consumador da nossa fé. O importante desse texto, mais uma vez focando, não é o tamanho da fé, mas em quem nós temos fé. Não é porque nós temos uma grande fé que os montes se moverão, mas porque nós cremos em Deus que formou os montes, que podemos muitas coisas. É graças a Ele e graças nessa fé nele que nós vemos o impossível se tornar possível. Então não desanime por sua fé ser pequena. Pelo contrário, peça a Deus para que Ele aumente a sua fé, para que sua fé se desenvolva ao longo da sua caminhada e você possa alcançar logo mais aquela estatura de varão perfeito, como o apóstolo bem falou. É claro que isso leva tempo. É claro que ao longo da caminhada muitas coisas surgirão para nos tirar a fé, e mais uma vez eu falo, minar a nossa fé. Mas continue avante, continue adiante, porque isso agrada ao Senhor. Como exemplo bem prático disso que eu acabei de falar, quem aqui não lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha e não tinha recebido a cura ou a solução para o seu problema. Até saber que Jesus ia passar pela sua vizinhança, pela sua cidade. Então ela teve fé. Olha que fé. Eu vou lá tocar, não é nem nele, é na orla do vestido dele e serei curado. Isso é fé. Uma fé gigantesca para uma mulher com um problema gigantesco. Mas, é claro, não importa o problema se faz 12 anos, se gastou todo o dinheiro, se a medicina desenganou, se é Deus que está ali, Ele é poderoso para resolver qualquer problema. Ele curou aquela mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou. Como é bom ter fé.
Nosso terceiro e último ponto abordado sobre fé. A fé é importante para vencermos os desafios diários. A fé não é usada apenas para coisas grandes, para coisas extraordinárias, para coisas impossíveis. A fé também é utilizada para as pequenas coisas, para os mínimos detalhes. Na verdade, em tudo devemos usar a nossa fé. E a fé é importante para podermos descansar no dia de amanhã. Se não tivermos fé, viveremos ansioso no dia de hoje. E se vivemos ansioso no dia de hoje, não vivemos esse dia. Porque estamos preocupados com o amanhã. Mas lembre-se, o amanhã só pertence a Deus. E ele bem falou aos seus discípulos, essa preocupação toda não aumentará 1 centímetro sequer da estatura de vocês. Por isso é importante termos fé. Ele diz aos seus discípulos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo de número 6, versículo de 25 a 34. E ele traz um retrato bem importante sobre a fé prática e diária para vencer os desafios. Uma vez que depositamos nossa fé em Cristo e não ficamos estagnados, porque isso é importante, não é que eu vou depositar minha fé e deixar tudo de lado, não. Eu preciso continuar minha caminhada, mas tendo fé que Deus está no controle. Então, quando isso acontece, nós vivemos um dia de cada vez, buscando no Senhor esse sossego, essa paz, esse equilíbrio para vencermos mais um dia e então partimos para o próximo com mais fé e com mais busca ao Senhor. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer viver uma vida abençoada, uma vida em constante oração, uma vida pautada no Senhor, tenha fé. Quer vencer os desafios diários? Quer vencer as lutas que se levantam na tua vida, no trabalho, na família? Tenha fé no Senhor. Tenha em mente a seguinte coisa: as adversidades vêm, as lutas vêm, mas Deus está comigo e eu sei que Ele está no controle da situação. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Pense nisso com muito, mas muito carinho. Para fundamentar isso que eu estou falando para você, Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra de Deus, certa feita ele disse, uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Eu vou repetir isso para você, eu quero que você grave muito bem isso na sua mente. Uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Com isso, eu concluo esse vídeo, pedindo a Deus que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida, que você possa crescer na fé, porque lembre-se, a fé é como um músculo que precisamos exercitar. Quando estamos na academia, na medida que nós exercitamos os nossos músculos, mais ele se desenvolve e fica forte. Assim é a nossa fé. Na medida que nós exercitamos através da palavra, através da leitura bíblica, da oração, da consagração, da comunhão entre os irmãos, isso deixa a nossa fé cada vez mais forte. Que Deus te abençoe, forte abraço e fique na paz.